A verdadeira felicidade, acredito eu, que é algo que, de uma certa forma, todas as pessoas procuram, mas elas sempre procuram fora delas. Este é o grande paradigma e é uma das coisas mais interessantes que eu pude entender durante todos esses anos, na jornada que eu fiz para entender a mim mesmo e os demais. A verdadeira felicidade, todo mundo julga que é algo que se conquista, é algo que você tem, é alguma coisa que você conquistou, é paz, é harmonia, é que tá tudo bem e nada dá errado. É o verdadeiro Alice no País das Maravilhas, a gente tem este valor intrínseco dentro de nós mesmos. Mas a verdadeira felicidade, ela não está naquilo que se conquista, ou seja, aquilo que você tem de alguma maneira, que você conseguiu conquistar. A verdadeira felicidade está dentro de si mesmo. E ela é um estado de ser e de estar liberto. Ele não depende de nada nem de ninguém, só de si mesmo. Só que o assunto mais importante de eu falar hoje não é o que é a verdadeira felicidade, mas sim o que a gente precisa fazer para realmente encontrar a verdadeira felicidade. E aí entra no assunto mais importante deste vídeo de hoje, que é quem que é o nosso verdadeiro inimigo. Porque a felicidade, ela está em contato com aquela verdadeira essência dentro de si mesmo. E sempre tem alguma barreira que nos impede de alcançar a felicidade. E é isso que a gente chama de inimigo. E o mais interessante é que o ser humano, né, como um todo, nesses anos todos, nessa jornada que eu usei para entender a mim mesmo, entendendo dezenas de milhares de outras pessoas, eu pude ver que é uma normal, as pessoas sempre elencam algo externo a elas como um inimigo, como alguém que a paralisa, alguma coisa que não aconteceu, uma pessoa que fica atrapalhando, uma pessoa que me rouba, que me assalta, que me tira a felicidade. É interessante que tem pessoas que elas estão tão inebriadas no inimigo externo que elas ficam verdadeiramente reféns desta realidade ilusória construída por si mesmo. E o que é interessante, quando você vai entendendo a si mesmo, entendendo os outros, e você vai compreendendo os conhecimentos, tanto holísticos, espirituais, filosóficos, religiosos, etc., enfim, você começa a entender que o verdadeiro inimigo não é nada o que está fora de você, mas sim o seu verdadeiro inimigo é você mesmo. Não que não exista outros inimigos fora de você, não que as pessoas não lhe façam mal ou que deixaram de te dar algo e por isso te transformou em um inimigo, mas na verdade a tua reação às coisas que acontecem fora de você, ela está muito mais relacionada à tua falta de compreender o seu verdadeiro inimigo, que é você mesmo, do que o que a pessoa externa, ou a coisa externa, ou a questão externa impactou você de algo. E aí que está a verdadeira essência de um entendimento. Eu hoje me considero uma pessoa liberta do império do ego. O império do ego é quando você está preso à realidade do seu próprio ego, ou seja, você é refém dos seus próprios defeitos, ou seja, ainda você é refém do seu pior inimigo, que é si mesmo. Quando você passa dessa fase, para de se condicionar a tua felicidade a algo externo, a uma pessoa que fez e que atrapalha, o medo de alguém te tirar algo. Durante muitos anos eu pude ver, eu fui mentor de muitas pessoas, eu fui um líder de muitas pessoas. E eu pude ouvir dezenas de milhares de histórias, e não é um exagero, realmente eu escutei em torno de 50 mil histórias. E eu acredito que eu tenho uma boa bagagem para falar sobre isso, exatamente nesse ponto. O mais interessante é que neste caminhar, nessa observação que eu tive, a parte mais comum é que a pessoa sempre elenca algo ou alguém como seu inimigo. E aí ela fica preso naquela realidade, como se fosse o cachorro correndo atrás do próprio rabo. É super interessante. E aí, como eu tenho uma visão holística mais aprofundada, por ter visto vários tipos de história, e também porque eu tenho uma habilidade extrasensorial de ver além do que a pessoa vê,
Eu pude analisar no tempo que a maior parte dos problemas das pessoas está relacionada a essa ilusão de que é algo externo e não interno. Mas no caminhar eu pude ver que as pessoas elas preferem manter esta realidade que fora de si mesmo é o problema. Alguém fez algo, alguém está me atrapalhando, alguém vai destruir algo numa estrutura imaginária, como se tudo fosse melhor caso aquela realidade que a pessoa cria dentro da mente dela do inimigo próprio, do inimigo idealizado, ou mesmo até o inimigo real, aquele que lhe faz o mal, mas a grande questão é que ela mistura as coisas e para mim ficou muito claro que o grande problema do inimigo que a pessoa transfere é que ela se condiciona naquela realidade e ela deixa de realmente pôr em prática o que realmente é importante. O que eu quero dizer com tudo isso? As pessoas sofrem muito mais pela reação daquilo que ela impacta do que a própria coisa em si, né? É claro que temos crimes, violências, né, que transcendem esta conversa, mas o comum é que as pessoas transformam os inimigos dela em algo muito maior do que realmente é. Durante o tempo eu tentei ajudar a muitas pessoas falando o óbvio, que é falar, tem certeza que é isso, por exemplo? Você tem certeza que essa realidade que você condiciona dentro da sua cabeça é isso de fato? A parte mais interessante é que as pessoas elas ficam tão arraigadas neste valor, é o que dá o sentido à vida delas, porque é mais fácil externalizar, olhar para fora, encontrar um culpado do que olhar para dentro. Porque olhar para dentro de si mesmo é algo muito difícil. Porque passa pelo processo de enfrentar o seu pior inimigo, que é a si mesmo, que é isso que eu estou dizendo. E não é fácil, porque admitir que tem erros, admitir falhas morais, admitir os seus próprios erros, né? Por exemplo, narcisistas. Eu fui rodeado por muitos narcisistas durante a minha vida. E para eles se baseiam a realidade deles em condicionar o outro está errado. Então, a grande questão é, para ele começar a admitir que o pior inimigo dele é ele mesmo, ele tem que quebrar a própria ideia de existência. Porque ele construiu toda uma carapaça dentro dele, ou seja, um escudo protetor de si mesmo, que ele não pode admitir que ele erra, senão é como se a realidade desse fosse um castelo de cartas. Só que o que é interessante, essa realidade, além dela ser ilusória, ela de uma maneira simples para as pessoas entenderem, é como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Porque ela cria algo, né, dentro dela mesma, ela fica se criando outras questões como derivação dessa própria realidade. E aí ela fica com ansiedade, insegura, reativa e na verdade, esta questão que é o que está gerando o sofrimento dela. Quando ela faz o inverso, ela para de olhar para o externo, ela começa a olhar para dentro dela com um olhar, da mesma forma que ela olha para o outro com caridade, ela começa a olhar para dentro dela com caridade, como diz o Jesus, né, falando um pouco de religiosidade. Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Quando a pessoa começa a olhar para dentro dela com carinho, entender que sim, ela é um ser humano, ela tem falhas que estão relativas ao inconsciente coletivo. No vídeo anterior falei dos 3 camadas do inconsciente coletivo, ou seja, nós somos impactados por uma série de questões ocultas dentro de nós mesmos. E quanto mais você entende essa realidade, mais você compreende esse fato, ou seja, quanto mais você usa, por exemplo, tem dificuldade de ir por si mesmo, a ideia do treino da sabedoria é justamente facilitar esta compreensão através das técnicas que eu falei nos outros vídeos. Conforme você vai pondo em prática o falar, o tocar e o sentir, e por fim o centrar, você vai cada vez mais compreendendo melhor essas coisas dentro de si mesmo. E o entendimento de que um pior inimigo é a si mesmo é uma consequência natural deste processo, ou seja, quanto mais você cresce dentro de si mesmo, quanto mais você se conhece, mais você vai vendo que muito do que você sofre são ilusões,
são projeções dos seus traumas, daquilo que te fere dentro de si mesmo. Você constrói máscaras para você conviver com essa sua limitação. Só que o que é interessante, é doloroso o processo de você enfrentar o seu pior inimigo, que é a si mesmo. Você tem que desconstruir uma série de valores que você vem construindo por muito tempo. Você tem questões que estão plasmadas no seu self, na sua psique. E você começa a entender que assim, é difícil. Gera um vazio, insegurança. Não é um processo fácil. Mas quando você dá o primeiro passo e você começa a ter curiosidade de conhecer a si mesmo sem filtros, de ter a visão de si mesmo, que você é um ser falho, tudo bem, isso é importante para você compreender a si mesmo. E quando você admite que o seu pior inimigo é a si mesmo, sem culpa, sem medo, sem insegurança, você constrói uma força tão grande dentro de si mesmo, parece que o sofrimento, a angústia, escorrer atrás do próprio rabo e tanto aquela sensação de não completitude, ela se desfaz. E como que eu sei isso? Porque eu já passei por esse processo. Quando você encara o seu pior inimigo a si mesmo e você o vence, que não é bem uma vitória, é uma integração, é um respeito por si mesmo, você acaba encontrando a verdadeira felicidade, que é a pergunta inicial da nosso vídeo. E o que é interessante, nos anos, até mais recente, eu escutei e sempre escuto: mas você está preparado, Otávio? Como se eu fosse um ser extraordinário, um ser de luz. Não, eu não sou esse ser. Eu sou igual a todos os seres humanos. Posso ter algumas habilidades melhor que a dos outros, posso ter experiências a mais. Mas essa questão de estar preparado para a mudança também é uma ilusão. É a mesma coisa do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Essa questão de estar preparado para a felicidade não existe. Estar preparado para ser feliz é desconstruir dentro de si mesmo o que você paulatinamente todo dia está preparado para manter essa ilusão em pé. Quando você começa a compreender que você está preparado a qualquer momento de enfrentar a si mesmo, basta agora, nesse exato momento, dê um pause ao vídeo, fique 5 minutos te ouvindo. Você vai ver que você vai ter mais respostas do que dúvidas. É claro que o processo é lento, é doloroso, mas quanto mais você aceita essa inevitável caminho, mais rápido você vai encontrar a verdadeira felicidade. É uma felicidade libertadora. Você não precisa de nada e ninguém para ser feliz. Não que você seja egoísta, não que você não queira ter contato com as pessoas. Ao contrário, você ama cada vez mais as pessoas. Só que de uma certa forma você começa a ver que esse teatro que as pessoas fazem é algo que faz mal a elas mesmas. Então você não se importa mais com este lado. Você importa com a pessoa em si, sem essas máscaras. E o que é interessante, quanto mais você entende isso, quanto mais você põe em prática isso, mais você cresce como ser, mais rápido você vai ficando feliz. E é interessante que assim, desde o primeiro momento que eu comecei esse processo, até hoje, que eu considero que hoje eu não estou mais neste processo, acredito que já superei o império do ego, que é o nome que eu dou para o fim deste processo, mais você vai ter felicidade, mais feliz você vai ser. E uma coisa muito importante, você vai ter que fazer isso em algum tempo da tua vida. É inevitável. A velhice, ela vai te obrigar a você fazer isso. E aí que está a parte interessante do viver nesta vida. Você vai ter que ter felicidade de qualquer forma, porque você vai ter que olhar lá dentro. E quanto mais você evitar isso, mais difícil é e mais doloroso é o processo. Então, mesmo jovens, não tem mais, não tenha medo, é doloroso, pede ajuda. Tem dificuldade? Como vou fazer isso? Tem vários vídeos aí no canal, do Triângulo da Sabedoria.
O que eu fiz para mim mesmo, que levou 20 anos sem eu ter o triângulo da sabedoria já definido, você pode colocar em prática hoje. Será que uma semana, um mês, um ano é o suficiente a você? Eu não sei, é o seu tempo. Mas está aí, é inevitável, você vai ter que encarar esse processo cedo ou tarde. E eu digo uma coisa, e agora para fechar esse vídeo, o que é a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade é você existir sem precisar de nada e ninguém. É você se sentir liberto dos seus traumas. É você entender que você tem defeito e está tudo bem. É você compreender lá dentro que a verdadeira essência do viver, a verdadeira felicidade é a paz interior. É você estar dentro da tua mente, não ter medos. Não que eu não tenha traumas de minha infância, tive, tenho vários. Não que os 3 inconscientes coletivos, como eu falei no outro vídeo, não o impacte, continue impactando. Mas agora não mais só a ilusão do sofrer. Você começa também a encontrar a sabedoria interior, a paz e a harmonia interior. E não existe nada no mundo que eu conquistei mais sagrado e melhor do que esse estado de vida que eu tenho hoje. Eu poderia ficar falando horas sobre tudo isso. Eu tenho dezenas de histórias. Eu já fui mentor de muita gente, já entendi muitos processos curativos. Já tive contato com seres extraordinários, como eu falei, do Mestre da Luz e o Mestre das Sombras. Já entendi todo o processo de cura, quantos conhecimentos maravilhosos tem por aí. E digo a vocês, é maravilhoso o tempo que você conseguir encontrar essa paz interior. Quanto antes você começar, mais rápido você vai encontrar este caminho. E eu digo a vocês, é uma das melhores coisas sagradas que eu encontrei, que é o estar em paz dentro de si mesmo, sem obrigação com nada, apenas entender que viver é uma dádiva, cada respiração é uma alegria, cada momento de autoconhecimento é uma satisfação. Tem dores, espinhos, tem até hoje, mas encaro eles hoje como, diz o budismo, como se fosse uma nuvem. Cada sentimento ruim é uma nuvem que eu observo, eu sou o céu e as nuvens passam. E quando você chega nesse estado de paz interior e harmonia, a felicidade de viver é algo extraordinariamente maravilhoso. Então é isso. Muito obrigado para quem me ouviu. Quem gostou deste conteúdo, por favor, deixe o like, se inscreva no canal, comente, pergunte, faça seus questionamentos. Eu tenho bastante bagagem para te auxiliar. E se você acredita que este conteúdo faça algo bom a alguém, por favor, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, enfim, para qualquer pessoa que você acredite que esse conteúdo possa ser útil. Para quem quer se aprofundar em mais conhecimentos, aqui no canal tem vários vídeos falando sobre esse assunto, com dezenas de conhecimentos que adquiri. E é isso daí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.